galera, espero que todos vocês estejam bem. E agora oficialmente começamos o ano letivo da Escola Gerson Pérez. Soltem os fogos de artifício, vamos comemorar! Pois bem, pessoal, vamos aqui à primeira aula de filosofia, que não é bem uma aula, é mais uma explicação acerca da atividade, da primeira atividade que nós iremos fazer. E antes de mais nada, eu gostaria de colocar que este vídeo será voltado para as turmas de primeiro e segundo ano. Por que isso? Não sei. Muito dos conteúdos que deveriam ser vistos não foram vistos. Por isso, nos deram a proposta de mesclar conteúdos do primeiro com o segundo ano, para a galera do segundo ano, e para a galera do terceiro mesclar aí conteúdo do segundo e terceiro ano. Então esta aula, este vídeo aí, vai ser voltado para a galera do primeiro e segundo ano. Então, primeiramente, antes de mais nada, para a galera do primeiro ano, uma rápida explicação do que é filosofia, para vocês não ficarem tão perdidos nesse texto. O que é filosofia? Não sei. Ué? A filosofia, ela não tem um conceito definido, ela não tem um conceito único. Para cada filósofo, a filosofia é alguma coisa. Então ela não tem nada definido. Então a filosofia, ela é esse campo de estudo, esse campo do conhecimento que navega, que permeia entre todas as outras áreas. É como se fosse um combustível que gera dúvidas, reflexões. Ela faz com que a nossa mente não fique estagnada, não fique parada. A filosofia seria a ciência do questionar, a ciência de indagar, a ciência de não querer se estagnar numa verdade, no conhecimento. Isso aí seria uma explicação um pouco tanto quanto superficial, porque se a gente for estudar sobre o que é a filosofia, a gente vai se aprofundar muito, e a gente vai fazer isso depois, mas a priori é bom de ter esse conhecimento. Tá bom. Peguem o seu livro de filosofia, abram na página 26 e 27 e vamos ler junto este texto maravilhoso, com muito prazer, com muito amor. Bora! A filosofia é mesmo necessária? Por tudo o que vimos até o momento, poderíamos ser tentados a imaginar o filósofo como alguém perdido em conjecturas, alheio ao que se passa à sua volta e contemplando questões inúteis. Embora essa seja uma maneira ingênua e errada de entendermos o que seja reflexão filosófica, não podemos nos furtar ao fato de que ela representa algo que ocorre com indesejada frequência. Então, neste primeiro parágrafo, o autor ele vem levantar o principal questionamento desse texto, que é a visão que muitas pessoas têm acerca da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia seria algo inútil. A filosofia seria algo que leva as pessoas a pensarem demais, a refletirem demais e assim se perder das coisas importantes, que seriam as coisas práticas da vida. Seria como se a filosofia nos levasse a ficar contemplando tanto as estrelas que ao caminhar não veríamos um buraco na nossa frente, a gente cairia no buraco, porque a gente está alheio às coisas, a tudo em nossa volta, alheio às coisas. Mas aí ele coloca o primeiro ponto. Isto é um pensamento totalmente errôneo, totalmente errado, é um engano, um ledo engano que as pessoas têm acerca da filosofia. Porém, ele levanta um porém, não podemos nos abster, não podemos negar que realmente existe essa problemática na filosofia. É um erro afirmar que a filosofia nos deixa alheio à realidade, porém não podemos negar que uma parte da filosofia nos leva a esse problema. Estão conseguindo entender? Não. Então é este ponto que o autor coloca no texto. Muitas pessoas se enganam ao afirmar que a filosofia nos deixa abestados, nos deixa ignorantes acerca do mundo, porém é uma problemática que existe de fato. Vamos continuar. Podemos exemplificar esse risco que a filosofia corre
comentando um texto não propriamente filosófico, o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do estadunidense Spencer Johnson, 1940, publicado no Brasil em 2002 pela editora Record. Então ele cita esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, que ele vai utilizar ao longo do texto como uma ferramenta, como um objeto para a gente comparar, para a gente tentar solucionar essa problemática que ele levantou no primeiro parágrafo. No livro é contada a história de 4 personagens, 2 duendes e 2 ratos, que percorrem diariamente um labirinto em busca de queijo, encontrando um imenso estoque em um determinado setor do labirinto. Os duendes se acomodam e se acostumam a ir buscar o queijo sempre no mesmo lugar. Um dia, porém, são tomados de surpresa com o súbito desaparecimento do alimento. Em vez de fazer como os ratos, que, não encontrando queijo ali, foram buscá-lo em outro lugar, os duendes começam a elaborar uma infinidade de conjecturas acerca de sua fatalidade. Enquanto os ratos descobrem novas fontes de alimento, os duendes, perdidos em pensamentos, permanecem passando fome. Então nessa parte ele cita a passagem do livro que é importante para entendermos essa problemática. Temos aí 2 duplas, os duendes e os ratos, num labirinto procurando queijo, que é o alimento deles. Então eles encontram um local cheio de queijo, então eles vão comendo, vão todo dia lá se alimentar, e um belo dia eles chegam, o queijo acabou. Então os ratos vão embora procurar mais queijo, enquanto os duendes ficam lá pensando o porquê o queijo acabou. Então, enquanto os ratos encontram outras fontes e vão se alimentando, eles ficam lá passando fome, pensando o que aconteceu. Essa cena que ele quer que nós imaginemos para poder entender a problemática que rodeia a filosofia. A moral da história é clara: pensar demais faz mal. Quem gasta muito tempo pensando na origem e na natureza das coisas se arrisca a perder de vista os aspectos mais práticos de sua existência. E a história da filosofia está repleta de exemplos nesse sentido. Mas será que, se quisermos pensar filosoficamente, temos mesmo de abandonar nossas preocupações mundanas? A resposta, obviamente, é não. Desenvolver um pensamento totalmente desvinculado da prática não é a única maneira de fazer filosofia. Então aqui ele levanta a pergunta mais importante do texto. Será que para nós pensar filosoficamente, se importar com a filosofia, seria abandonar tudo que é mundano? Ele mesmo responde, não. Søren Kierkegaard, 1813-1855, um filósofo dinamarquês do século XIX, uma vez comparou a pessoa com excesso de conhecimento a alguém que, por ter a boca tão cheia de comida, é incapaz de engoli-la. De modo semelhante, segundo esse autor, se um filósofo tem ideias demais, ele não consegue assimilá-las em sua vida. Outro pensador do século XIX, o alemão Karl Marx, 1818-1883, criticava os filósofos que passavam muito tempo pensando sobre o mundo e afirmava que o importante mesmo seria transformá-lo. Então aqui ele cita 2 filósofos, Søren Kierkegaard, eu não me lembro como é que fala o nome desse cara, Søren Kierkegaard. Eu vou usar isso aí, ó, Søren Kierkegaard. Aí, tá? Então e o Karl Marx eu sei falar. Ele cita esses 2 filósofos aí como exemplos de filósofos que fazem que procuram esse meio termo aí, que se importam com a filosofia, mas não deixam de lado as coisas mundanas. Tanto é que Karl Marx, o grande inimigo aí de muita gente do Brasil, ele se preocupa muito em transformar a realidade. Então, por isso que ele usou como exemplo aí. Você odiando ele ou amando Karl Marx, ele é um filósofo que prega muito essa questão da mudança da realidade, de lutarmos para mudarmos a realidade em que vivemos. Porém, se há quem considere que o excesso de filosofia possa fazer mal,
é certo que a completa falta dela não nos fará bem. Voltemos ao exemplo do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Será que as pessoas mais bem preparadas para a vida são aquelas que fazem tudo sem pensar? O livro nos dá a entender que sim, pois os ratos, criaturas irracionais que são, encontram um estoque de queijo novo e muito melhor em menos tempo. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que as pessoas menos ponderadas são aquelas que têm as melhores chances de obter sucesso? O melhor é fazer tudo por impulso, sem planejamento, sem pensar, sem refletir sobre o que, como e por que se faz o que se faz. Se aquilo que se faz é bom ou mal, certo ou errado, moral ou imoral. Se as intermináveis divagações filosóficas podem constituir um estorvo à ação, será que a ação irrefletida não seria um mal maior? Então neste parágrafo ele vem levantar várias questões, imensas questões, que nos levam a refletir sobre se realmente a filosofia tem importância. Será que se eu ficar pensando demais, eu não vou conseguir resolver os problemas práticos da minha vida? Aí citando Thiago Leifert do BBB, quem dorme não joga, meu filho. Então ele levanta aí todas as questões que deixam a gente meio tonto, levando até a gente acreditar, ou a gente pensar, ou nos levar ao erro de acreditar que a filosofia ela não tem importância. Mas aí vem o outro parágrafo. Uma decisão pode ter repercussões dramáticas para a sociedade ou para o meio ambiente. Alimentos transgênicos, por exemplo, podem ser mais baratos, mais resistentes a pragas e até mesmo mais nutritivos. Mas alguns estudos indicam que eles podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Podem causar reações alérgicas ou aumentar a resistência a antibióticos, por exemplo. O que vale mais a pena? Aumentar a eficiência e diminuir os custos, ou investir mais em alimentos que sejam comprovadamente saudáveis? Para responder essa questão, é preciso pesar valores. É necessário questionar os pressupostos de nossas ações. Em outras palavras, é necessário assumir uma atitude filosófica. Aí ele levanta uma questão importante, como exemplo, os transgênicos. São importantes ou não são importantes? Devemos adotar ou devemos recusar? Como é que a gente vai decidir isso? Pensando, refletindo cerca sobre o problema. É claro que, agindo sem pensar, como os ratos, poderemos, por acaso, tomar a melhor decisão. Mas a pessoa mais sábia é aquela que faz as coisas acontecerem, não aquela que deixa tudo por conta do acaso. O nosso dia a dia, portanto, exige que pensemos filosoficamente. Então a questão fica aberta. De um lado, o pensar muito, e do outro, o agir sem pensar. Então no final ele conclui. Qual a conclusão dele, de toda essa discussão aí? Não sei! Então ele conclui que nós devemos encontrar o meio termo entre o pensar demais e o agir sem pensar. Que essa seria a solução, que existem problemas na nossa vida em que é necessário a gente parar e refletir para poder solucionar. Problemas conjugais, problemas sociais, problemas políticos, problemas familiares, enfim. Existem vários problemas em que nós não devemos agir sem pensar nas consequências, sem pensar nas ações, se isso vai gerar algo negativo ou algo positivo. Nós temos que parar e pensar. Então, o refletir, o pensar, o filosofar, ele é importante para podermos conduzir a nossa vida para um caminho melhor. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer levantar alguma teoria acerca do que foi discutido? É só me mandar mensagem no WhatsApp ou comentar aqui embaixo, até no vídeo aqui do YouTube, que eu vou verificar. Mas eu recomendo ir no WhatsApp mesmo, que é lá que eu vou ficar atendendo aí vocês. Ok, pessoal? Beijo, até a próxima.